Malaquias capítulo 3, versículos de número 6, onde há uma afirmação, uma autoafirmação. Não é o profeta Malaquias dizendo a respeito de Deus, é Deus falando de si mesmo. Eu não mudo. Isso é maravilhoso, isso é muito importante. É bom que Deus seja imutável. Muito bom que, como diz Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ou como disse o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que nele não há sombra de variação, nem mudança alguma. Esse Deus que tem por nome o Senhor, e trazer para nós, no final de um ano, uma afirmação dizendo: eu não mudo, isso nos traz paz. A igreja muda, o homem muda, mas Deus não muda. Deus tem tanta certeza do que Ele é capaz, que Ele desafia, Ele faz desafios. Abra a Bíblia no livro do profeta Isaías. Esse Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite, afirma de si mesmo a ponto de fazer desafios. Um Deus que é capaz de desafiar, porque Ele sabe quem Ele é. Capítulo 41 do livro do profeta Isaías. Acompanhe e veja como é o Deus que você serve e que você está adorando nessa noite. A partir do versículo 25 diz assim, é Deus dizendo: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Se você não entendeu do que se refere a esse texto de Isaías 41, 21 ao 24, Deus está desafiando outros deuses, porque aqui Deus está exortando a Israel a confiar apenas nele, não em outros deuses. Então Deus está dizendo para os outros deuses, no versículo 22, anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Vocês são capazes? Desafiando outros deuses. Falem para nós o que vai acontecer amanhã, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Fazei-nos ouvir as coisas futuras. Vocês podem? Conseguem? Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir. Alguém é capaz? Ou então, não precisa nem prever o futuro. Faça alguma coisa, ou bem ou mal, mas que a gente se assombre, alguma coisa que a gente se surpreenda. Não faça coisa comum, para que a gente veja que vocês são alguma coisa. Como Deus sabe as respostas para esses desafios, sabe que não há deuses além dele capaz de prever o futuro, ele sabe que não há Deus além dele capaz de fazer coisas assombrosas, ele diz: vocês são menos do que nada, e quem escolhe vocês é abominação, não sabem de nada. Deus está dizendo: sabe de tudo é aquele que me escolhe, porque eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aí lá no capítulo 42, versículo 9, acompanhe, porque esse é o livro da tua fé. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Deus nos diz o que vai acontecer antes que qualquer um possa saber, antes que exista. Esse Deus que é onisciente, ele diz assim no capítulo 44, é maravilhoso, versículo 6 em diante: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Aleluia! Glória a Deus! Deus está falando através do profeta Isaías 700 anos antes de Cristo nascer. E nós lemos no livro do profeta Malaquias
vez que esse Deus não muda. Ele continua sendo esse Deus aqui. Ele continua prevendo o amanhã, escrevendo a história. Porque certo pregador disse que a história, sim, a história de Deus não é história, é apenas um conto. Porque na verdade tudo está escrito por Deus. O profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20 em diante, diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória a Deus. Vale a pena servir a esse Deus. Um grande pregador, escritor de livros, chamado Tim LaHaye, falecido em 2016, um grande pastor americano, escritor, cerca de 85 livros. Ele disse que 25% da Bíblia é de teor profético. 25% da Bíblia é de teor profético. Ele ainda fez um levantamento e diz que há na Bíblia em torno de 1000 profecias, cerca das quais 500 já se cumpriram com 100% de exatidão. 1000 profecias, cerca das quais 500 já se cumpriram com exatidão, minuciosamente. Isso nos dá ânimo para continuar acreditando. E realmente paciência é uma virtude escassa, mas o que alimenta a paciência é a confiança naquele que a gente espera. Se a gente está esperando em alguém que a gente sabe que não muda, que quando fala vai cumprir, a gente consegue esperar com paciência. Agora, se a gente coloca a confiança numa incerteza, logo a gente perde a paciência. Então esperar em Deus, esperar num Deus desse, que deixou um livro como esse, que tem cerca de 1000 profecias, e ele desafiou outros deuses. Tem algum outro aí que pode falar do amanhã e fazer acontecer? Cerca das quais 50% já se cumpriram com 100% de exatidão. Será que aquilo que ele falou ao teu respeito e ao meu respeito, ele não vai cumprir? Será que nós não podemos colocar a nossa fé, liberar a nossa fé, depositar a nossa fé na confiança do Senhor e da sua palavra? Deixa eu trazer algumas profecias, não sei quantas nós vamos conseguir, mas algumas profecias para você ver o que é o poder do Deus que você está adorando aqui nessa noite. Quando nós vemos ainda no livro de Isaías, no capítulo 44 e 45, ali Deus fala a respeito de um homem e dá um nome dele, dizendo que levantaria esse homem como seu ungido e como seu pastor. Quando em Isaías 44 e 45 Deus fala a respeito de Ciro, dizendo que usaria esse rei, esse ungido, esse imperador para abençoar o povo dele, o povo de Deus, um homem gentio, um homem que seria governador, o rei da Pérsia, o homem que derrubaria o império babilônico. Quando Isaías é usado por Deus para falar a esse respeito, foi um século antes de Ciro nascer. Um século antes de Ciro nascer, Deus havia dito que ele nasceria, que o nome dele seria Ciro, que ele governaria o reino da Pérsia, que ele livraria o seu povo, o povo de Deus, do cativeiro babilônico. 100 anos antes, aconteceu exatamente como Deus falou. Deus cumpriu a sua palavra, exatamente como Deus falou. No livro de 1 Reis, no capítulo 13 e no versículo 2, Deus dá uma palavra profética falando de um rei que nasceria e que seria muito usado em suas mãos para um grande avivamento na nação de Israel. 1 Reis capítulo 13 versículo 2 diz que o nome desse rei seria Josias. Deus fala de alguém que não existia, Deus fala de alguém que vai existir. E se você acha que é incrível Deus falar a respeito de Ciro 100 anos antes e dizer o nome dele, o que ele iria fazer e onde ele iria nascer, aqui Deus está falando de um homem que nasceria 300 anos depois. Algum outro Deus que é capaz de fazer isso? Isso é suficiente para dar uma fortalecida na tua fé? Ou precisa de mais? Se precisa de mais, não tem problema, tem mais, porque a palavra de Deus é rica. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 26, no capítulo 27, o capítulo 28, Deus usa o profeta Ezequiel para falar a respeito da queda de um grande reino daquela época, um reino de Tiro. A palavra Tiro significa rocha, porque Tiro estava numa ilha,
E esta ilha era uma grande rocha. Nessa grande rocha foi construída uma fortaleza de muralhas, 2 muralhas. Para chegar até ali já era difícil, para entrar por ela era mais difícil ainda. E 10 anos antes, Deus usa o profeta Ezequiel dizendo que Tiro seria devastada, ficaria em ruínas, irreconhecível. Qualquer um que possa ter ouvido aquela profecia pode ter chamado Ezequiel de louco. É impossível o que você está dizendo. Agora, sabe por que Deus falou isso? Porque Deus derrubaria Tiro. A situação de Israel era catastrófica. Babilônia estava invadindo todos os reinos da terra. Israel foi devastada, levada em cativeiro para a Babilônia. E ali Deus diz que Tiro zombou de Israel por aquela situação, caçoou de Israel por aquela situação. Então Deus levanta o profeta Ezequiel e diz: porque você se alegrou com a queda do meu povo, você também será derribada. 10 anos depois, Tiro estava sendo devastada por Babilônia, porque o nosso Deus não muda. Ele falou, está falado. Glória a Deus. O que restou de Tiro, 250 anos depois de Babilônia, Deus levantou um homem que é considerado um dos maiores generais da história da humanidade, Alexandre o Grande. 250 anos depois, Alexandre o Grande terminou de devastar a fortaleza de Tiro. Sobrou apenas pedras nuas, porque foi isso que Deus disse acontecer. Vocês serão como pedras descalvadas e servirão apenas para os pescadores estender as suas redes, porque Deus não muda. Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite não muda. Glória ao nome do Senhor. Agora nós vemos a respeito desse imperador chamado Alexandre o Grande, que ele surge na Bíblia em Daniel capítulo 8. Ali Deus mostra através da visão de um grande bode com um grande chifre na cabeça, pisando num carneiro que representava o Império Medo-Persa. Então Deus levanta Alexandre o Grande com o Império Grego para pisar no Império Medo-Persa e dominar o mundo daquela época. E quando nós vamos para o livro do profeta Zacarias, capítulo 9 de Zacarias mostra a caminhada, o progresso de Alexandre o Grande. Ali mostra os passos de Alexandre o Grande. Ele nem tinha nascido, ele nem existia, e Deus estava falando de um homem que ia se levantar, que ia ser, dando os passos dele. Capítulo 9, versículo 1 e 2 de Zacarias diz que Alexandre o Grande ia conquistar a Síria, e ele conquistou. No capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 4, ele ia conquistar a Fenícia, ele conquistou. A história comprova tudo isso. A história mostra qual foi o trajeto de Alexandre o Grande na conquista do seu grande império. No capítulo 9 ainda, versículo 5 ao 7 de Zacarias, ele ia conquistar a Filístia. Ele conquistou. Qual era o próximo alvo? Jerusalém. Próxima nação, depois da nação dos filisteus, Israel foi entregue aos filisteus por Senaqueribe. Continua a jornada, Jerusalém, Judá. Alexandre o Grande está devastando tudo. E agora vai chegar em Jerusalém. Mas quando chega no versículo 8 do capítulo 9 de Zacarias, Deus disse que iria se acampar. Deus disse: eu acamparei ao redor do meu povo para o guardar. Foi falado de um anjo que acampa ao redor daquele que teme a Deus, mas quando precisa, o próprio Deus acampa ao redor do seu povo. Glória a Jesus. Esse Deus não muda. Alexandre o Grande está avançando, mas Flávio Joséfo, um grande historiador judeu dos primeiros séculos, conta como foi o livramento de Jerusalém. Como é que Alexandre o Grande não destruiu Jerusalém? Na época havia um sacerdote chamado Jabua, e quando esse sacerdote viu que Alexandre o Grande estava na iminência de invadir Jerusalém, ele ordenou que se fizessem sacrifícios e holocaustos a Deus pedindo misericórdia, porque era impossível escapar da mão daquele grande general. Em uma daquelas noites, Deus aparece em sonho para o sacerdote e diz para que ele se vestisse com a roupa sacerdotal, e todos os demais sacerdotes se vestissem de branco.
E quando Alexandre o Grande se aproximasse de Jerusalém, era para Jadua e os sacerdotes irem até Alexandre o Grande, dando-lhe bem-vindo. Então o sacerdote Jadua obedeceu a Deus. Diz que ele se vestiu com uma roupa sacerdotal, e os demais sacerdotes todos se vestiram de branco. E foi uma grande multidão de sacerdotes em direção à comitiva de Alexandre o Grande. E diz que quando Alexandre o Grande teve aquela visão de uma multidão de homens vestidos de brancos, chefiado por aquele sacerdote, vinha em direção a ele, sabe o que Alexandre fez? Chegou diante do sacerdote Jadua, dobrou os joelhos e disse: eu vi esta visão em sonho, quando eu ainda estava na Grécia. Em uma noite eu tive um sonho que eu chegaria num lugar em que eu seria recebido por uma grande multidão vestida de branco. Aleluia! Ali Alexandre o Grande adorou o Deus de Israel, poupou Jerusalém, porque Deus havia acampado ao redor do seu povo para esse Deus não muda. Aleluia! Ele está guardando o seu povo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Zacarias vai mais além, muda o quadro. Já no versículo 9, a visão, ela ultrapassa os séculos, porque é assim que Deus trabalha. Ele cuida de tudo, Ele está em todo lugar. E ali já no versículo 9, ele tem uma visão para se cumprir 500 anos depois. Ele fala sobre o nosso Senhor Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumento, filho de uma jumenta. Um jumentinho. 500 anos depois, sabe o que é isso? Dizendo o que vai acontecer. Qual é o animal que a pessoa vai usar? Até dizem um jumentinho, um animal que ainda não foi montado. Agora ele está falando do nosso Senhor Jesus, da humildade dele, porque até o tempo de Salomão, os reis usavam de jumentos para cavalgar. A partir de então, os reis adotaram os cavalos, porque eram imponentes, era mais fácil para uma fuga, tanto que cavalo na Bíblia é símbolo de guerra. E a partir de então, os jumentos eram considerados como transporte de pessoas sem nome, pessoas irrelevantes. E o profeta Zacarias é usado para dizer que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumento. E se cumpriu, exatamente como foi profetizado, porque esse Deus não muda. Glória a Deus, glória a Jesus. Não está bom? O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, 700 anos antes de Jesus nascer, diz que Jesus nasceria em Belém de Judá. 700 anos depois está Jesus nascendo em Belém de Judá, porque Deus não muda. Aleluia, aleluia. Você está anotando isso aí? Para quando alguém chegar para você e dizer: isso é escrito pelo homem, mostra essas passagens para ele. Tenha base para você conversar a respeito do livro que você carrega, para você dizer para as pessoas: o meu Deus não muda, isso aqui é a palavra de Deus. Isaías capítulo 7, versículo 14, foi profetizado que Jesus nasceria de uma virgem, também 700 anos antes. O problema não é só o espaço de tempo, né? O problema é de como ele nasceria. Como é que se explica isso? Ninguém nasce de uma virgem, não existia precedência e não há reincidência, é caso único. Ele vai nascer de uma virgem, e nasceu, porque Deus não muda. No livro do profeta Daniel, no capítulo 24 ao versículo 27, esse texto de Daniel 9, 24 a 27 é considerada a maior profecia já proclamada, por aquilo que ela abrange. A profecia das 70 semanas de Daniel, 70 semanas é uma coisa extraordinária, onde Deus revela a Daniel os passos dos acontecimentos no decorrer dos anos, com intervalos, e vão se cumprindo exatamente como Deus fala, exatamente nas minúcias dos detalhes, dos cuidados, da fidelidade de Deus. E essa profecia determinava o ponto certo, exato, onde quando o Messias iria se manifestar. Era curiosidade de todo mundo. Do dia 5 de março
de 444 antes de Cristo, porque é onde a profecia começa, desde que foi dada a ordem para o povo de Israel reconstruir, se restabelecer. Isso está datado dia 5 de março de 444 a.C., quando o povo judeu foi liberado para voltar à sua terra, para a reconstrução de Jerusalém, até o dia 30 de março de 33 depois de Cristo. Veja, Jesus tinha que nascer nesse espaço de tempo, e no ano 33 depois de Cristo, ele tinha que estar nascido e ser adulto. É o tempo que Deus colocou. Se você não entende isso, são 173.880 dias contados no relógio de Deus. Se você não entende isso, são 69 semanas, são 483 anos, 69 semanas das 70 semanas, que só falta uma e vai se cumprir na grande tribulação. Se você não entendeu, dá glória a Deus do mesmo jeito, porque só Deus faz isso. Ele não muda. Ele controla todas as coisas diante de todas estas exatidões, meus irmãos. Eu não preciso obrigar você a nada. Eu não preciso te oprimir a crer nesse Deus. São apenas alguns detalhes da palavra. Quantas profecias eu disse que existe mais ou menos na Bíblia? Em quantas eu falei? Das 1.500 já se cumpriram com exatidão. Dentre essas 500 tem essa meia dúzia aqui que eu falei. Nosso Deus é maravilhoso. Creia nele. Aí ele vem e diz assim: eu não mudo. Aquilo que ele prometeu na tua vida está em pé. Aquilo que ele falou a teu respeito está em pé. Ah, mas está demorando. Vai se cumprir exatamente como Deus falou. É por isso que ele podia dizer para Jeremias: pode me clamar, que eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, porque eu tenho esse poder. Aí ele desafia os outros deuses. Mais algum aí pode se levantar junto comigo e falar a mesma coisa que eu falo? Tem mais algum aí que pode deixar registrado num livro para confirmar que eu falei? Quando se cumprir, está escrito ali que eu cumpri. Tem mais algum? Não tem. Não há Deus fora do nosso Deus. Confie nas promessas desse Deus que não muda. Ele vai continuar cumprindo as profecias. Ele vai continuar cumprindo as suas promessas com a sua igreja. Ele verdadeiramente tem cuidado de nós e não depende de nada para que isso aconteça. Se ele falou, ele vai cumprir, porque ele não mente. Creia na sua vitória. Fica firme, faz a tua parte. Espera no Senhor. Mas está passando o tempo. Depois que ele cumprir, aí vai ser tarde. Não. Depois que Deus deu tudo em dobro para Jó, Deus deu mais 120 anos para ele usufruir de tudo que ele conquistou. Fique tranquilo, fique tranquila. Deus vai cumprir e você ainda vai desfrutar das bênçãos. Ele vai te dar tempo para desfrutar. Ele vai satisfazer o teu coração. Confia no Senhor, espera nele, descansa nele, entregue a ele a tua ansiedade, lança sobre ele os teus anseios nessa noite, porque ele não muda. Ele está aqui para consolar o teu coração, dizendo: eu não mudo, eu prometo e cumpro, eu falo e trabalho para aquele que espera em mim. Ele ainda cumpre a sua palavra. Creia na sua vitória em nome de Jesus. Se coloque na presença dele, permaneça em fidelidade, creia na sua palavra. Isto não vai terminar assim. Em nome de Jesus Cristo.